Verificando que existe número legal para a abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaramos aberto mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores. Ainda no expediente, apresento 2 projetos de lei. Os de número 013 e 014/22, de autoria do Poder Executivo. Peço à redatora de atas para que faça a leitura das emendas dos referidos projetos para conhecimento de todos. Projeto de Lei Complementar número 13, de 8 de junho de 2022. Modifica o regime próprio de previdência social do município de Olho d'Água das Flores, de acordo com a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Projeto de Lei Complementar número 14, de 8 de junho de 2022. Modifica o regime próprio de previdência social do município de Olho d'Água das Flores, de acordo com a emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Agradecer à relatora de ata pela leitura dos projetos. Após a leitura dos referidos projetos, a gente quebra o protocolo da casa, convidando o advogado previdencialista, Dr. Júnior, para falar sobre ambos os projetos para conhecimento de todos e tirar algumas dúvidas, tanto dos senhores vereadores como dos funcionários que se encontram na casa. A palavra está com o Dr. Júnior. Bom dia, senhor presidente. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Câmara. A Previdência está muito dinâmica agora. Eu acho que já é a 3ª ou 4ª vez que a gente está aqui na Câmara para explicar projetos de lei, proposições para adequar a Previdência Municipal. Senhor prefeito, Divone. A Previdência, como eu falei, ela vem passando por diversas mudanças, não é? E a emenda 103, que fez a reforma da Previdência, ela inicialmente iria incluir municípios, Estado e a União na reforma da Previdência. Queremos agradecer inicialmente a Dr. Júnior e vamos fazer o seguinte. Vamos abrir para os vereadores. A palavra está com a vereadora Sara. Bom dia, senhor presidente. No seu nome, quero saudar todos os colegas vereadores aqui presentes, senhor prefeito, secretários, funcionários desta casa, secretários também do município, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, não sei se está sendo transmitido pela rádio Olho d'Água FM. Eu gostaria, doutor Júnior, de, se for possível, senhor presidente, ir fazendo algumas perguntas e já obtendo a resposta, pela forma que são muitos detalhes para não misturar tanto. No projeto 13, quando fala no parágrafo 3º, que faz o relato, seguida vem dizendo que 52 anos de idade a mulher e 57 anos de idade o homem. 25 anos de trabalho, de contribuição para a mulher e 30 para o homem. Lá no parágrafo 4º, já vem a questão falando sobre a pontuação. No parágrafo 3º, fala a idade e o tempo de serviço. No parágrafo 4º, vem falando sobre justamente essa pontuação de 81 pontos para mulher, 91 pontos para homem. E mais abaixo, no parágrafo 5º, inciso 1º,
fala a questão dos cargos efetivos até 31 de dezembro de 2003, que é justamente o prazo, né, que vai acontecer a partir daí, né, isso, a reforma. E em seguida fala 61 anos de idade se a mulher e 64 anos de idade o homem. 56 anos de idade mulher e 59 anos de idade o homem para os titulares do cargo, no caso de professor. Que em seguida fala na questão dos 60%. Então, vem um texto, né, que deixa uma certa dúvida, porque tanto fala na questão da idade, dos 52 anos e 25 anos de trabalho, estou colocando aqui no caso da mulher. Depois fala na pontuação, quando se soma 81 pontos para mulher, 91 para homens, mas mais abaixo vem justamente falando na questão da idade de 61 anos para mulher, 64 para homem, depois 56. Como é essa questão dessa regra? Vou fazer a pergunta da seguinte forma. Antes desse projeto, como seria a aposentadoria sem esse projeto que hoje está aqui na casa? Como seria a aposentadoria? Para pessoas, no caso, tem funcionários, professores, mas deve ter de outras áreas, que fizeram o concurso em 1998, certo? Eu vou dar o meu exemplo, que sou de 2004. O meu concurso é de 2003, mas fui admitida em 2004. Como seria a aposentadoria sem esse projeto? Para depois o senhor dizer como seria a aposentadoria com o projeto. A primeira dúvida, para depois seguir. Bom, eu vou começar, vereadora. Deixa eu só desligar aqui, que eu acabei esquecendo. Bom, no caso que a senhora falou aí em 2003, não foi no início. Eu vou começar falando até sobre o caso das pessoas que estão na mesma situação que a senhora. Quem entrou, por azar, a senhora entrou um pouquinho depois da emenda 41, entrou em 2004. Quem entrou em 2004 já é assim desde 2004, porque a emenda 41, a regra é constitucional de benefício, então tem como o município ser diferente. Quem entrou a partir de 2004 já vai para a regra da média de contribuição. Ou seja, a emenda 41, o que é que fez quando foi aprovada lá em 2003? Ela tornou o regime próprio de previdência igual ao INSS, para quem entrasse a partir dela. Então, quem entrou a partir de 2004, esse pessoal não está sentindo ainda, porque ainda não chegou a hora de se aposentar. Mas quem entrou a partir de 2004, a regra vai ser idêntica do INSS. Então, por exemplo, quando a senhora for se aposentar, independente dessa lei ou da anterior, a aposentadoria da senhora vai ser por média de contribuição, ou seja, vai reduzir muito o valor do benefício. Eu dou sempre como exemplo, por exemplo, aqui Santana do Ipanema. Santana do Ipanema não tem regime próprio. Então, todos os servidores de Santana do Ipanema são pela regra do INSS, que é idêntica dos servidores de Olho d'Água que entraram a partir de 2004. E simplesmente os professores de Santana, eles não se aposentam. Porque quando eles vão se aposentar, lá tem 75 professores com idade e tempo para se aposentar, e não se aposentam porque quando vai se aposentar reduz tanto o seu rendimento que eles preferem ficar na ativa. Então, certamente vão ficar até o limite, que é 75 anos, que é a regra da aposentadoria compulsória. Então, já vou dando essa má notícia, comecei mal, né, vereadora? Que quem entrou a partir de 2004, a regra é idêntica à do INSS, é média de contribuição. Então, tem muita gente que se surpreende, vai se aposentar, e quando chega na prefeitura que a gente faz o cálculo, diz, não, mas eu ganhava tanto, por que é que eu vou ganhar tanto? Diz, não, porque a regra, desde a emenda 41, há 18 anos, a regra é média de contribuição. Quem entrou antes de 2003, até 31 de dezembro de 2003,
que é o que está especificado no parágrafo aí em destaque, eu acho que é o 4º, né? Esse tem a possibilidade de se aposentar com integralidade pela sua última remuneração. Sua última remuneração quer dizer seu vencimento base acrescido de sua vantagem permanente, que normalmente é quinquênio, anuênio, eu não lembro aqui o olho d'água se é quinquênio ou anuênio, soma, mas uma gratificação, por exemplo, não vai. Acontece muito na educação de ter professor que tem aulas adicionais. Essas aulas adicionais, elas não vão também, porque não é vantagem permanente. A vantagem permanente é o vencimento base do seu cargo de admissão, no que você foi admitido. Se você foi admitido como professor 25 horas, você vai se aposentar como professor 25 horas. Aquela aula adicional, ela não vai. A gratificação também não vai junto à aposentadoria. Mas você tem a possibilidade de receber a última remuneração e ainda ter paridade. Aumentou o piso do professor, aumenta seu salário também. Que quem entrou depois de 2004 também tem essa dificuldade. Ele não tem mais paridade. Ele vai aumentar de acordo com o aumento dado ao INSS ou se a lei municipal estabelecer de forma diferente por lei municipal. Então, quem entrou depois de 2004 tem essa dificuldade. Como eu estava fazendo uma palestra semana passada lá para os agentes comunitários de saúde, que eles conseguiram uma aposentadoria especial, o sindicato lá de Pernambuco, e eles disseram, se aposenta pela média de contribuição. Aí o servidor disse, não é média não, é a média de contribuição, porque ninguém se aposenta. Na prática, as pessoas vão ter mais dificuldade de se aposentar. Agora, essa diferença de idade de 52 para 61, 52 é a idade mínima para a regra do pedágio. A regra do pedágio vai ser 52 e 57. A idade de 61 e 56, essa regra aí é para a regra de pontuação. Então, cada regra também vai ter uma idade mínima. A idade mínima da regra de pedágio é 52 e 57 e a 61 e 56 é a regra para o pedágio de pontuação, porque além da pontuação e do pedágio é exigido uma idade mínima. No caso, o grupo de professores que entraram em 98, eles vão se aposentar com 52 ou com 56 anos? Os professores que entraram em 98, eles vão se aposentar. 25 anos vai ser agora, 2023, não é? Eles vão ter, como se falta só um ano ou menos que um ano, vão ter um pedágiozinho de 50%, 6 meses. Eles podem até se aposentar sem o pedágio, mas ainda vão deixar de receber pela última remuneração, não vale a pena. Aí vão ter o pedágio de 6 meses e a idade mínima é 52 anos. A gente fez até um levantamento na Previdência, até para ver o impacto na Previdência. Há uma previsão do ano que vem de 40 professores cumprirem as regras de aposentadoria. Então, hoje não sei quantos são na ativa, mas eu acho que é mais da metade, né, Divone? Mais da metade dos professores de olho d'água, ano que vem já vão ter a possibilidade de se aposentar. E a gente também teve o cuidado de olhar quantas professoras tinham menos de 52 anos. Dessas 40, me parece que só 6 não tinham menos de 52 anos. Então, na verdade, o que vai acontecer com os professores, efetivamente, com a nova lei, com a regra de transição, é que eles vão ter que trabalhar mais 6 meses. Não um ano, como está previsto na emenda C3, que seria o dobro. Eles vão trabalhar mais 6 meses, mas em troca eles vão ter direito a receber a última remuneração e eles vão ter garantido o equilíbrio da Previdência. O senhor falou sobre a questão da obrigatoriedade das regras, da mudança das regras de aposentadoria, né, no Instituto de Previdência, de acordo com a emenda constitucional 113, no artigo 115. O senhor falou isso, não foi? Foi. No artigo 115 diz o seguinte: fica excepcionalmente autorizado
o parcelamento de contribuições previdenciárias e dos demais débitos dos municípios, incluídas em autarquias e fundações, com os respectivos regimes próprios de previdência social, com vencimento até 31 de outubro de 2021. Inclusive os parcelamentos anteriores no prazo máximo de 240 meses. Prestações mensais, mediante autorização em lei municipal específica para que comprovem ter alterado a legislação do regime próprio de previdência social para as seguintes condições. O que eu compreendi? Que aquela lei que veio para aqui, a lei número 9, o projeto de lei, aliás, número 9, que foi justamente aquele debate que nós tivemos em relação aos reparcelamentos, juntar hoje a dívida do município e reparcelar em 240 meses, né? Que na ocasião eu perguntei quanto era o parcelamento do município, 57 mil e alguma coisa. Indo para um parcelamento, eu perguntei quanto ficaria a média poderia ser de 20 e poucos mil, né? E na sessão que nós tivemos sobre esse projeto, inclusive eu não votei, porque eu disse que eu não fiquei convencida que o município tinha necessidade, certo, de aderir a esse parcelamento, uma vez que tem uma parcela tão pequena de 57 mil. Inclusive algumas até para terminar, 57 mil juntando tudo. Inclusive parcelamentos próximos de terminar 2 anos, 3 anos, então esse valor iria diminuir. Hoje o débito do município é R$ 2.562.083,11. Então foi o que eu entendi na emenda constitucional 113. Para que esse projeto que foi aprovado por esta casa, o município tenha acesso a esse reparcelamento de 240 meses, tem que fazer as mudanças nas regras de aposentadoria. Se não fosse isso, não existia a obrigatoriedade. Então, o que eu percebo no projeto é que não era necessário isso, uma vez que uma parcela baixa vai prejudicar essas mudanças nas regras, porque ficou livre para que municípios e estados se adequassem, não seguissem a regra federal que foi colocada de aposentadoria, que está sendo colocado o projeto que hoje está em discussão nesta casa. Então não existia a necessidade do município fazer essas modificações e isso só vem a prejudicar o funcionário. O funcionário, eu não digo só o da educação, eu digo funcionário de uma forma geral. É uma regra, esse artigo 115 é uma regra para que o município possa, com aquela lei valer e fazer esse reparcelamento. Então, a regra é fazer as modificações na previdência, nas regras de aposentadoria. E eu não acho justo isso para com os funcionários. Na verdade, não é bem como a senhora está falando, mas vou explicar como é. A emenda 113, ela só vem antecipar a urgência da aprovação. E o artigo 115, ele fala nas reformas, mas o 116 também fala a mesma coisa. Só que o 116 é para débitos com a Receita Federal. Hoje o débito levantado, agora no início do ano, em Olho d'Água, é de quase 8 milhões de reais. E o da Receita Federal é mais grave ainda, presidente, porque se o município não aprovar as leis até 30 de junho e não fizer o ajuste com a Previdência Geral até 30 de junho, ele perde a possibilidade de reduzir 80% nos juros e 40% na multa. Então, um débito de 7 milhões, que ficaria para o município em mais ou menos 4 milhões e meio, o município vai ter um prejuízo de 2 milhões e meio se ele não conseguir aprovar essas leis e realizar o parcelamento até 30 de julho. Eu dou um exemplo do município de Coité do Noia. Coité do Noia está há 2 meses lá, o projeto, e a Câmara não aprova, porque o presidente lá segura os projetos, porque é adversário do prefeito. A gente teve que estar com um mandato de segurança
para ele submeter a plenário isso, porque o município vai ter um prejuízo de 1,5 milhão. Então, por um ato voluntário do presidente que está segurando, causaria um prejuízo de 1,5 milhão ao município. No caso de Olho d'Água, o prejuízo da Receita Federal seria mais ou menos de 2,5 milhões, pelo fato da gente aprovar depois de 30 de junho. Mas a obrigatoriedade da reforma, ela existe de qualquer forma. A única diferença que tem é que a urgência de aprovar até 30 de junho é o fato de ter que também realizar o ajuste com a Receita Federal até 30 de junho agora. O do RPPS não é nem porque no do RPPS, se olhar o artigo 115, ele não tem redução de juros e multa, mas na Receita Federal uma redução de 80% de juros e 40% de multa. Então, por isso que se antecipou a aprovação, mas a reforma da Previdência ela é necessária para adequar o regime próprio de Olho d'Água às regras da emenda 103. A diferença da emenda 113 é que o governo federal, como não fez a lei para todo mundo junto, ele começou a criar regras para obrigar os municípios a fazer e começou a estabelecer prazos. Então, o prazo estabelecido foi até 30 de junho. Eu entendi, doutor Júnior. Eu estou dizendo assim, essa regra que foi criada pelo governo federal, justamente desse parcelamento, inclusive, como o senhor falou no artigo 116, é isso que eu quero colocar. Eu acho que o município, ele não tem a necessidade de aderir a esse parcelamento de 240 meses, uma vez que é 57 mil e pouco a parcela, para ter que fazer essa mudança nas regras de aposentadoria, prejudicando os funcionários. Agora, infelizmente, foi tudo muito rápido. Essa audiência pública que está acontecendo hoje, ela merecia um tempo maior para divulgação, certo? Mobilização da categoria. Então, infelizmente, não poucos vieram, mas depois isso vai ser muito discutido e muito chateado. O que eu estou dizendo é que eu não aceito o meu ponto de vista, Sara, certo? Não só como funcionária, não. Que eu sei que a minha situação é independente, mas eu tenho que pensar também nos outros. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no coletivo. Então, hoje, pela prestação que o município tem na Previdência, eu acho que não tinha necessidade de aderir a esse reparcelamento para ter essa obrigação de fazer essa mudança nas regras de aposentadoria. Porque no final de tudo, por mais que seja explicado, e pena que não estão aqui, porque a divulgação foi ontem, para hoje acontecer a audiência pública, está sendo um prejuízo para os funcionários do município. Na verdade, a gente pode até discutir o parcelamento do regime próprio, que é o alongamento do parcelamento. Mas o da Receita Federal, do INSS, que está lá no artigo 116, na verdade, o não parcelamento vai causar um prejuízo muito grande para o município. O primeiro prejuízo é perder redução de multa em juros, que vai perder a partir do dia 1 de julho. E o segundo prejuízo é que o município vai ficar no calque. O município vai ficar no calque, vai ficar sem conseguir receber transferência voluntária da União, então vai ficar sem possibilidade de investimento, porque o calque era irrelevante para os municípios até a pandemia. Depois que acabou-se a pandemia, toda e qualquer verba federal para vir para o município, ou estadual agora também que mudou a lei, ela depende de você estar todo regulado no calque. Então o município sofreria um grande prejuízo pela ausência de calque e pelo prejuízo financeiro de não conseguir abater juros e multa. Então, na verdade, a União está criando mecanismos para obrigar todos os municípios a adequarem suas previdências próprias e poderem estarem regulares tanto com a Receita como lá com a Secretaria de Previdência. Ontem, né? Foi tão perto. Ontem o evento do Tribunal de Contas, lá em Recife, um dos temas mais discutidos foi o secretário de Previdência cobrando aos municípios suas reformas
suas reformas, e a grande maioria já fez. A grande diferença de Olho d'Água para os outros municípios é que os municípios, a grande maioria, fez idêntica à da União. Aqui a gente está conseguindo abrandar as regras de transição para tentar prejudicar ao mínimo os servidores. Porque com esse débito, né, como eu disse... Vereadora, com referência ao reparcelamento, já foi aprovado, não tem mais o que ser discutido. Aí eu vou pedir para a senhora que conclua por causa do tempo. São 11 vereadores, já está com 22 minutos, e todos vão ter o mesmo direito que a senhora, entendeu? Então eu pedi que a senhora conclua. Obrigado, obrigado pela atenção. Eu sei que o projeto foi aprovado, né? Mas justamente eu estou querendo mostrar que não tinha necessidade. Então, se esse projeto aqui, ele não fosse para aprovação, tivesse mais tempo, até mesmo para mostrar aos funcionários, ter mais clareza, o projeto de parcelamento, senhor presidente, ele poderia também aguardar, né? Ele foi aprovado, mas tem como ele deixar de existir. E ele foi feito, né, com o objetivo justamente de chegar a esse aqui, porque eu lembro que nas conversas vai chegar mais alguma coisa, e vai chegar aos poucos, porque realmente é muita coisa e é muito impacto. Então lá no projeto do reparcelamento eu já fazia essas colocações, eu já dizia que não via necessidade, né? Infelizmente foi, né? Eu me abstive, não fui contra, eu me abstive por falta de convencimento, né? Por falta de convencimento, mas se é possível, é necessário pedir vista até desses projetos que hoje estão aqui, para que se tenha um diálogo maior. A categoria seja chamada, os funcionários, tenha uma projeção na parede, seja explicado, seja mostrado como é que vai se dar tudo de forma mais clara, só não com fala, mas com números, com visibilidade para as pessoas compreender. Lá no projeto 14, ele só vem com artigos, incisos, não vem discriminado. E no capítulo 1, nas regras gerais de aposentadoria, que vem justamente só com incisos e parágrafos, essa regra geral de aposentadoria no projeto 14 é para os atuais ou futuros servidores? Para quem vai servir essas regras? Na verdade, esse projeto 14, ele basicamente diz o seguinte: o município de Olho d'Água vai adotar as mesmas regras da emenda 103, exceto as regras de transição que estão no projeto 13. Então, as regras vão ser idênticas, só que para os servidores admitidos até a data de aprovação da lei, eles vão ter as regras de transição. É importante até dizer que esse projeto não foi construído só pela Previdência ou só pelo município, não. Esse projeto foi construído junto com o Conselho, que de lá estão os representantes eleitos pelos servidores. Então, nós marcamos a reunião com o Conselho, tivemos com todo o Conselho, mostramos a dificuldade da Previdência e foi construído um projeto junto, porque o objetivo é garantir as aposentadorias de todo mundo. E o objetivo também é deixar a Previdência de Olho d'Água, manter a Previdência regular. Além de que, essa questão também de evitar o prejuízo ao município. O projeto de reparcelamento, primeiro ele veio para a Câmara, para depois ir para o Conselho. Lembra que eu perguntei? O Conselho já tomou conhecimento, esse projeto sim, foi com o Conselho. Mas o outro eu perguntei, o Conselho tomou conhecimento, era interessante que o Conselho tivesse tomado conhecimento antes. Primeiro veio para aqui, aprovação, depois que foi para o Conselho. Deixar bem claro que aconteceu nessa sequência. Ok? Então coloco os dois pareceres em discussão e votação. Vereadora Sara. Como sempre prezamos pelo respeito entre os pares e a decisão de cada um, né, eu não me sinto ainda satisfeita com tudo que foi discutido, por isso eu vou ser contra o parecer. Foi aprovado. Os pareceres.
Os pareceres foram aprovados por maioria absoluta desta casa. Agora vai ser colocado em discussão e votação ambos os projetos. Vereadora Sara. Sigo com o voto dos pareceres, não aprovo. Declaro ambos os projetos aprovados por maioria absoluta desta Casa Legislativa.